Olá desenhistas, aqui é o Carlos Hanna do canal Fundamentos do Desenho. Já tem um tempinho que eu não falo com vocês sobre o segundo módulo do curso online de desenho. Se tudo der certo no processo de aprovação do curso agora na plataforma de venda, em 10 dias eu botarei o segundo módulo à venda para vocês, bem baratinho igual o primeiro. O segundo módulo é sobre o desenho da figura humana e introdução à anatomia artística. Então eu deixei uma aula agora aí para vocês darem uma olhada, faz parte do curso, deve estar chegando em torno de 7 horas de conteúdo, por enquanto vai aumentar o tamanho do curso, com vídeos acelerados igual esse que vocês estão assistindo, tá? E nessa hora, até o ponto dessa aula, eu já teria falado sobre desenho gestual, construção da figura com manequim, com formas geométricas básicas, abstração de Riley, anatomia óssea, anatomia muscular. E aí, antes dessa aula, eu falei sobre a anatomia óssea dos braços, e essa aula é uma simplificação da anatomia muscular dos braços, os principais músculos que vocês precisam conhecer e se preocupar. Espero que gostem e que daqui a pouquinho possam aproveitar o curso inteiro. Então é isso aí, galera. Grande abraço! Ok, desenhistas, agora que nós já vimos a anatomia óssea do braço, vamos conhecer alguns dos principais músculos do braço e do antebraço. Nós vamos simplificar bastante porque existem várias camadas de ossos acontecendo, de músculos acontecendo no corpo, né? Nós vamos simplificar em alguns grupos, tá? Então nós vamos mostrar os seguintes músculos: o deltoide, o coraco braquialis, o bíceps, o tríceps, o supinator longus, e nós vamos reunir os flexores em um grupo apenas e os extensores em um grupo apenas, e vamos ignorar alguns músculos menores e sutis ou em camadas mais escondidas do corpo, tá? Então, vamos começar a brincadeira aqui com um gesto e um manequim de um braço, né? Do jeito que a gente vem estudando desde o início do curso, um foco em gesto, um pouquinho de foco em estrutura, né? E aí eu tenho então um ombro, um braço e um antebraço. Vamos lá. Primeiro, estando por aqui o nosso acromion process, nós vamos ter o deltoide, que vem lá da clavícula para cá. E nessa pose talvez a gente consiga enxergar até um pedacinho da terceira parte dele. Olha só. Ele tem essa forma de gota e esse volume sendo 1, 2 e 3 montanhas. Ficou um pouco grande demais o meu, né? Eu devia ter parado ele mais cedo, mas eu vou ajustar esse gesto aqui para tudo se resolver. Nós temos um dos mais conhecidos, saindo aqui de baixo, que é o bíceps. E ele vem se conectar lá no antebraço, tá? A gente pode pensar nesse formato para ele aqui. Por aqui nós temos um pequeno músculozinho, que não vem ao caso, acho que é o braquialis, se não me engano. Mas aqui nós temos um músculo enorme, o maior músculo do braço, que é o tríceps. Então a gente pode pensar nesse volume para ele. Isso aqui é como ele se conecta ao osso do antebraço. Essa região aqui é uma região de tendões. E aí nós vamos ter aqui o nosso osso vindo em direção ao mindinho, sempre aqui, ó, né? E vamos achar essa caixa. Agora, aqui de cima começa a sair o supinator longus. Ele é essencial para a gente dar uma forma natural para o antebraço. Essa forma de um cone que vira uma caixa, em parte é por causa desse músculo, o supinator longus, em parte por causa desse outro aqui que se esconde atrás do osso, tá? São os flexores. Então nós temos supinator longo. Você pode pensar assim, ó, que você veio no osso, encontrou o osso,
fez essa mudançazinha de plano aqui, e aí, quando vai entrar lá embaixo, encontra o supinator longus, os flexores, dando essa arredondadinha, e aí aqui em cima, começando daqui, nós temos reunidos vários dos flexores, que se conectam via tendões nos dedos, assim como esse aqui de baixo também se conecta via tendões nos dedos, ok? Então, de novo, deltoide, bíceps, tríceps, supinator longus, flexores e extensores, certo? Vamos lembrar que os flexores são na parte de baixo do braço e os extensores na parte de cima, para a gente ter isso daí. Então, esses movimentos de abrir e fechar dedos são feitos a partir desses dois grupos musculares, e nós temos pequenos músculos para cada dedo que a gente vai se movimentar, mas por enquanto a gente não se preocupa com eles de forma individual. A gente pode pensar neles como um grupo, tá? Vamos agora tentar enxergar o braço numa pose diferente para a gente enxergar alguns dos outros músculos, porque vocês viram, por exemplo, que eu não comentei do coraco brachialis, né? Eu só falei aqui do deltoide, bíceps, tríceps, supinator, flexores e extensores. Nessa pose a gente não consegue enxergar o coraco porque ele está do lado de dentro. Então deixa eu criar aqui mais um ombro, um gestozinho de braço, né? E um gesto para o antebraço, e vou botar uma mão fechada aqui assim, tá? Então o que nós temos aqui? O deltoide, nós temos também o peitoral maior, aqui já está o nosso acromion process e o trapézio, e dobradinho aqui nessa pose nós temos o bíceps. Vocês já repararam nas pessoas nessa pose que a gente enxerga alguns volumes estranhos aqui, a maioria das pessoas não sabe do que se trata, né? Aqui nós temos esse músculozinho que é justamente o coraco brachialis. E saindo lá de trás, mas respeitando essa área de tendão, nós vamos conseguir enxergar então um pouco do tríceps, certo? Nessa pose a gente enxerga bastante aqui, ó, os flexores, e talvez a gente consiga enxergar um pouquinho do supinator longus. Uma coisa importante que a gente tem que saber sobre o supinator longus é que ele procura o lado do dedão, tá? Então talvez a gente enxergue um pouquinho dele se escondendo atrás desse osso aqui, né? Olha o osso lá. Perfeito? E um pouquinho dos extensores podem aparecer do lado de lá também, dando esse volume todo para o nosso antebraço. E aqui o deltoide, eu posso enxergar provavelmente uma das partes dele, talvez a segunda, a terceira está escondida lá atrás. Vamos pensar agora no braço visto por trás. Então nós temos a escápula, o acromion process, o húmero e o osso ulnar e o rádio, e aí a mão, né? Então, ó, nós vamos ter aqui uma das partes do deltoide, a segunda parte do deltoide. Nós temos se conectando com a escápula aqui, esse grupo, que é teres maior, teres menor e infraespinatus. Nós temos saindo daqui o latissimus dorsi, né? E agora, aqui, nós vamos conseguir enxergar o tríceps, que vai se conectar no antebraço. E a gente pode pensar ele como esse formato. Mas saibam que ele é formado por 3 partes. Mas não tem muita necessidade de ficar diferenciando essas partes todas, né? Esse aqui é o tríceps. Isso aqui é uma longa banda de tendão, também se conectando, tá? E aqui vamos ver. Se o meu osso do cotovelo, o osso do rádio está aqui, meu dedinho está aqui,
minha caixa vai estar por aqui, saindo por detrás aqui do tríceps, eu vou ter, procurando o lado do dedão, o meu supinator longus. Aqui em cima, eu vou ter algum volume de extensores, né? E aqui por baixo, o volume de flexores. Então, ó, osso, flexores, daí eu tenho o meu carpo, né, o túnel de carpo, e aí começo a desenhar a mão. Por enquanto, vamos deixando ela simplificada assim. Nessa pose, dependendo como o braço estiver virado, talvez eu enxergue um pedacinho do bíceps para cá ou para cá. Ou talvez eu não enxergue, depende do tamanho do tríceps do cara e se o braço está levemente inclinado para um lado ou levemente inclinado para outro. Beleza? Então, vamos ver mais uma pose diferente. Deltoide. Bíceps. Tríceps. Osso. Área de tendão. Saindo daqui de cima. Supinator longus. Ossos. Lá atrás, talvez dê para enxergar um pouquinho dos flexores, né? Antes deles encontrarem o osso. E aqui nós vamos ter alguns extensores antes de encontrar a mão do sujeito aqui. Saindo de baixo daqui, nós temos peitoral maior. E aqui, acromion process e trapézios. Então é sempre isso que a gente consegue, né, com essa simplicidade aqui de encontrar essa bola, essa espécie dessa caixa, essa caixa que é um cone em cima e que vira realmente uma caixa, um cubo, né, um paralelepípedo na ponta, e a mão também como uma espécie de caixa. Tem uma noção que o lado do mindinho é o lado onde nós vamos encontrar esse osso protuberante, e que no lado do dedão é o lado aonde, saindo daqui, a gente vai ter esse volume de supinatos, né? E que o deltoide, ele tem essa pequena forma aqui. O bíceps vai se conectar lá atrás e o tríceps vem se conectar por aqui e tem essa área de tendão. A gente consegue descrever todo o volume do braço, fazer um braço bem realístico, sem ter que fazer um estudo extremamente avançado da anatomia. E essa região aqui, onde a gente tem os extensores, como são vários, você pode pensar neles como um grande volume, como eu estou falando, mas a verdade é que aqui vai acontecer uma série de coisinhas assim, né? Nós temos pequenos volumezinhos acontecendo neles, mas é mais fácil entendê-los primeiramente como um grupo único. E o mesmo vale para os flexores lá atrás, com exceção que os flexores não são tão marcadinhos assim, eles costumam ser mais arredondados um pouquinho. Tudo bem? Vamos ver se tem mais alguma pose que seria bem útil da gente mostrar para vocês. Talvez. Vamos ver. Então, ó, gesto com um pouco de estrutura.
E aí vamos ver. Nesse caso aqui, eu tenho o meu peitoral maior chegando aqui. Lá atrás, eu posso botar meu infraespinatus e teres maior e o meu latissimus dorsi. Saindo daqui, um coraco brachialis. Saindo da frente disso, mas de trás desse, o tríceps pode estar aparecendo bastante. E aqui, ó, eu começo a ter o movimento do meu bíceps. Então, eu vou imaginar a luz vindo de cima. Essa parte toda ela pode estar até mesmo na sombra, né? E aí, meu deltoide, o bíceps ele está vindo aqui. O deltoide sai lá de trás, parte dele aqui, parte aqui, fazendo esse grande formato, e a gente podendo até ter um pouquinho dele na sombra. E agora o dedão está aqui, então eu vou ter, vindo do lado de fora, ó, o supinator longus, só que ele vai vir buscar esse lado do dedão. E vindo lá do outro lado, passando para cá, nós vamos ter os flexores. E aí de resto é fazer um bom desenho de mão. Ok? Então, acho que com isso a gente fica com uma boa explicação de como funciona o braço e podemos passar para a próxima lição.